Pronto, estamos gravando. Quero orar com vocês antes da gente começar. Boa noite aí a todos vocês. Vamos orar então. Senhor Jesus, eu quero te agradecer. Essa é a segunda aula que nós estamos tendo. A primeira foi excelente porque nada foi de mim, mas tudo veio do teu coração para nós. Estamos aprendendo sobre idolatria, a como identificar ela em nossas vidas, a descobrir todos os ídolos que nós levantamos e colocamos no teu lugar. E aprendendo, Pai, a derrubá-los. E, Pai, devolver o lugar que só pertence a Ti em nossas vidas. Que hoje não seja diferente, nos confronte, que a Tua palavra nos transforme e que possamos cada vez mais nos parecer contigo. É assim que nós oramos, te pedimos crendo e te agradecendo. Amém. Bom, gente, nós estamos falando sobre idolatria. Semana passada nós falamos sobre a origem da idolatria, nós explicamos na Bíblia, né, alguns pontos específicos do Antigo Testamento onde algum personagem específico, né, cometeu os pecados de idolatria. Falamos que a idolatria começou em si, lá em Gênesis 3, com Adão e Eva, quebrando ali, né, o mandamento de não comer do fruto. E explicamos sobre a questão da imitação, de como que nós, seres humanos, temos isso desde pequenos, a questão de imitar, e como que isso, na verdade, foi algo que Deus colocou em nós, para que possamos estar com Ele, imitá-lo, né, para assim reproduzir o caráter dele. E hoje nós vamos falar sobre a intenção do coração, né? Vamos falar sobre o coração do homem e vamos ver o quanto que, né, de verdade a gente não presta. A gente vai ver na Bíblia que ela enfatiza o tempo todo que de dentro do nosso coração só procede coisa ruim. E não tem como alguém dizer ou bater no peito e falar, cara, eu sou bom. Não tem. Isso não existe. Biblicamente, isso é errado. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. E para a gente começar, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de poesia. Eu queria ler uma poesia para vocês, né? De uma poetisa chamada Cora Coralina, uma das minhas favoritas aqui no Brasil. E ela tem uma poesia chamada Coração é Terra que ninguém vê. Então eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Não, eu vou ler aqui, tá no feminino, porque ela escreveu isso no feminino, mas abarca todo mundo. Ela diz assim, ó: quis ser um dia jardineira de um coração. Sachei, mondei e nada colhi. Nasceram espinhos e nos espinhos me feri. Quis ser um dia jardineira de um coração. Cavei, plantei, na terra ingrata, nada criei. Semeador da parábola, lancei a boa semente, a gestos largos. Aves do céu levaram, espinhos do chão cobriram. O resto se perdeu na terra dura da ingratidão. Coração é terra que ninguém vê, diz o ditado. Plantei, reguei e nada deu. Não, terra de lajedo, de pedregulho, teu coração. Bati na porta de um coração, bati, bati, nada escutei. Casa vazia, porta fechada, foi o que eu encontrei. Eu gosto muito dessa poesia, né? É óbvio que a Cora Coralina, quando escreveu ela não escreveu pensando nessa perspectiva do coração humano, como a Bíblia fala, mas ela não deixa de afirmar, né, em resumo, que o coração, né, é uma terra sem lei, é uma terra onde ele tem as próprias regras. Ela vai dizer que ela bateu e o coração não quis ouvir, porque ele, de certa forma, ali na poesia, de forma poética ali, tratando o coração como alguém, o coração tem desejo, o coração tem vontades, então tudo que ela fazia a respeito do coração, ele não aceitava. Ela jogou semente e ele não quis que essa semente brotasse. Ela diz que o coração feriu ela. Ou seja, de certa forma,
até as pessoas do mundo, né, as pessoas que não conhecem a Cristo profundamente, sabem que o nosso coração, né, ele é ótimo em pregar armadilhas na gente. Que o nosso coração, né, de certa forma, não é um bom guia, como eles dizem, né? Siga seu coração, faça o que seu coração mandar, né? Ouça a voz do seu coração. Gente, não faça isso, não ouça a voz do seu coração, né? Não deixe ele te guiar, porque a Bíblia vai enfatizar que ele é enganoso. Nós vamos falar disso mais para frente. Porém, em resumo, para a gente poder começar, nosso coração não presta, né? Nosso coração é 171, ele prega peças na gente, e se a gente der ouvidos para ele, nós acabamos nos afastando, né, do nosso propósito real e inicial, que é entregar nossas vidas e dedicar nossa vida em adoração a Deus. Falando isso, tendo dito tudo isso, algum de vocês já tem alguma coisa para falar? Vocês concordam comigo quando eu digo que o coração não presta? Ou aqui tem alguém que tem um coração muito bom? Porque se tiver, eu quero muito conhecer. Fala aí, gente, eu quero ouvir vocês. Tá gravando essa aula, hein? Essa aula tá gravando, então, ó, fala aí. Fala, Dinho. Levantei a mão. E aí, galera, boa noite. É... Dinho, se apresenta aí, Dinho. Tá gravando, ninguém te conhece. Vai lá, se apresenta. E aí, galera, eu me chamo Dinho Guimarães. Sou amigo do Patrick e tô aqui para poder aprender mais um pouco. Tamo junto. E concordo, mano, com certeza. O nosso coração é enganoso e o mais louco disso tudo é que, cara, como a gente se deixa levar, né? E o coração é uma parada que influencia tanto nas nossas decisões. Às vezes a gente nem é racional, às vezes por causa do nosso sentimento, do nosso coração, a gente acaba tomando decisões e quando a gente vai ver, já tomou uma decisão errada e foi tarde. Sim, sim, verdade. Mais alguém tem alguma coisa para falar? Se não tiver, então beleza. Gente, me fala o seguinte: se no meio da aula a imagem travar, o áudio ficar ruim, me avisa aqui, porque aonde eu estou aqui na minha casa, o Wi-Fi não pega direito. Então, caso aconteça isso, me fala que eu ligo o roteador do meu celular para ficar tudo de boas. Então, falado isso, gente, Ah, vamos. dá licença, tá boa a qualidade. E a Jéssica mandou uma mensagem aqui no Google Meet. Sim, Jéssica falou, concordo muito. O coração é totalmente enganoso. Cara, esse papo de seguir o coração, como diz nas canções, nas poesias em geral, ou como o mundo diz, cara, é papo furado, você vai acabar se frustrando e vai contra os princípios bíblicos. Então, gente, como a gente está falando de idolatria, eu gosto sempre de começar com pergunta. Me diz aí, se você fosse classificar alguém como um idólatra, como você classificaria? E eu quero ouvir vocês falando. Vai lá. Como você classificaria alguém como um idólatra? Vamos lá. Diz aí. Vamos lá, povo. Fala aí, Jim. E fala aí também depois, Rebeca. Vai, Jim, primeiro. Como eu classificaria? Isso. Caraca. Ai, mano, N exemplos aqui, né? Por exemplo, pra mim, por exemplo, eu sou flamenguista, aí eu chego e vou orar a Deus pra Deus fazer o Flamengo ganhar do time adversário, e o cara do time adversário tá fazendo a mesma oração. Só, só que, tipo assim, tem pessoa que idolatra, mano, time, num ponto que aquilo ali, de fato, o coração da pessoa tá num jogo de futebol. Tem pessoa que idolatra o relacionamento, que idolatra o dinheiro, sei lá, que idolatra um ator de algum filme que gosta
E, sei lá, qualquer filme que aquele cara tá, o filme pode ser ruim, mas a pessoa idolatra tanto o ator que tá lá assistindo. Eu tenho esses pontos, daqui a pouco eu falo mais. Vamos ver se tem mais alguém para dizer alguma coisa aqui. Rebeca? Então, são tantas. Calma aí. Deu um eco aí, gente. Deu um eco aí. Foi? Tá me escutando? Estamos. Eu acho que uma das definições de tantas, né, características que são uma pessoa idólatra é a pessoa que se torna aquilo que adora. Então, na maioria das vezes, a pessoa idólatra, ela não consegue ver que ela é uma pessoa idólatra. Então, ela não é uma pessoa incapaz de, por exemplo, uma pessoa que idolatra um político, uma ideologia e leva aquilo tão à risca que se torna sua religião e ela coloca isso acima do amor dela pelas pessoas e até mesmo de Deus, muitas vezes. Então, ela não aceita uma opinião diferente, ela não consegue enxergar outros pontos de vista, não respeita opiniões diferentes da dela, e ela realmente fica com a mente cauterizada, cega, surda. Show. Exatamente isso aí. A Jéssica e a Joyce também levantaram a mão. Vai lá, Jéssica. Fala aí. Então, eu acho que o que a Rebeca falou é muito real. Eu ia bem dar esse exemplo em relação à política, né? Eu acho que idolatria é, é, é o que você acaba colocando aquilo que você acha, que você gosta, né? Acima de qualquer coisa, qualquer pessoa. E você acaba deixando pessoas, deixando coisas por conta daquilo, né? E você acaba. É que nem falam, acho que aí fora. Você coloca aquilo como Deus, né? Num patamar acima, às vezes, até de Deus. E aquilo Sim. acaba te prejudicando de todas as formas possíveis e você não vê, porque você tá cego. E você não vê que você é um idólatra. Eu acho que a Rebeca falou muito bem, muito bem. É bem isso mesmo. Essa questão de nos tornarmos cegos é algo até que Jesus disse, né? Sobre um cego e alto cego. E o nosso coração, se a gente tem ele como um guia, a gente já tem que saber que ele é um guia cego. Agora, eu e você, né, por conta própria também, sozinhos, somos cegos. Então, um cego guiando outro cego, né, a Bíblia vai dizer que ambos vão cair dentro de um buraco. Então, não tem como, e é exatamente isso aí que você falou. Joyce, tá contigo, filho. Fala aí. Boa noite, gente. Estão me ouvindo Boa bem? noite. Dá para ouvir direitinho. Show. Pensando nisso, né? Eu pensei aqui, né, que uma pessoa idólatra é alguém que está obcecado por algo. É alguém que está completamente ali, preso àquilo que ela busca, aquilo que ela quer alcançar, ou quem ela quer se tornar, e ela fica tão obcecada por aquilo ali, né, que que ela vive uma cegueira. Ela não consegue enxergar, como a Beca falou aqui, a Jéssica também, a pessoa não consegue enxergar o caminho, o rumo que ela está levando, né, que ela está entrando, né, e ignora os comportamentos exagerados, né? A pessoa não consegue ver a realidade das coisas, né? Como a Beca falou também, acaba ignorando talvez até o certo, talvez até o que é importante, né? Justamente porque ela está tendo ali aquele objetivo, está tendo ali aquela pessoa ou aquele cargo, enfim, o que é o objeto de adoração dela, né? Está tendo aquilo ali como o mais importante e ignora o restante, né? Seja pessoas, né? Seja a Deus, né? Porque essa pessoa está idolatrando, então Deus no coração dela já acabou ficando de lado.
Então eu vejo essa obsessão, né? Por esse algo no coração da pessoa. Show, é exatamente isso aí. Muitas pessoas, né, como juntando aí tudo que vocês falaram, cria uma obsessão muito grande, seja por alguém, seja por uma ideia, um conceito, né, seja por pessoas influentes, ou como o próprio o Jim disse, né, futebol, tem a política, né, e por ter uma obsessão, né, e se agarrar tanto a essas coisas ou pessoas, a gente acaba depositando nisso nossas esperanças, as nossas expectativas, e por fim, nos tornamos como essas coisas, né? Isso é fato. Você vai ver uma pessoa que, sei lá, vamos falar de política, que é uma parada que, de certa forma, é meio recente aqui no Brasil. Né? A galera que ficava brigando aí, pô, direita, esquerda, candidato A, candidato B. Essa galera, cara, era fanática de literalmente vestir a camisa, ir para lá, brigar pelo partido. E o problema dessas pessoas é que elas não estavam nem preocupadas em si se as pautas dos seus partidos e dos seus candidatos de alguma forma beneficiariam o país, né, ou o Estado ali em si. Elas só estão preocupadas em provar que elas estão certas porque elas acreditaram naquela pessoa. Então, olha, aonde leva, né, essa doideira toda de seguir, né, o coração, de idolatrar alguém. A gente não está preocupado em si, com os outros, ou com quão benéfico ou maléfico aquilo pode ser. A gente, no final das contas, só quer provar que está certo. A gente só quer aquilo, de alguma forma, para nós e pronto, a gente bate o pé, como se fossem crianças mimadas, e é isso que a gente quer. E esse é o grande problema, sabe? Mas o interessante é o seguinte: vocês aí identificaram, né, uma lista aí, podemos dizer assim, do que seriam pessoas idólatras. Então vamos lá, não faltou aqui na nossa lista pessoas que adoram políticos, adoram times, adoram pessoas influentes. Se a gente fosse um pouco mais além, falando bem especificamente de algo religioso, né? A gente falaria de, sei lá, coisas como adoração à imagem, participação em ritual religioso, obsessão excessiva por alguém, como vocês falaram, e por aí vai. Nada fora do comum, né? Nada fora do comum. Só que vocês já perceberam uma coisa? Nisso tudo que a gente falou, não foi muito mais fácil apontar isso no outro? Não foi muito mais fácil vocês falarem tudo isso tendo em mente exemplos de outras pessoas? Parou para pensar nisso? Eu quero que vocês reflitam nisso. Vocês falaram de tudo isso, mas com certeza vocês têm em mente exemplos de alguém que cometem, né, ou agem da forma como vocês falaram. Então, é muito mais fácil apontar o pecado do outro e nunca o nosso. Percebeu isso? Nenhum de nós aqui, e quando eu falo aqui, estou me incluindo, tá, gente? Falaria algo a respeito de si mesmo. Por exemplo, como você classificaria alguém como idólatra? Primeiramente, não falaria, bom, eu sou um idólatra, sabe? Porque eu tenho uma obsessão muito grande por tal coisa, então você tem que ver, eu boto aquilo como o meu Deus, e às vezes até esqueço do próprio Deus. A gente não fala assim. Isso é o problema. A gente é muito mais habilidoso em apontar o dedo para alguém e mostrar o pecado dela ou a idolatria dela do que olhar para dentro de nós mesmos. Então, se alguém, ao invés de perguntar, como eu perguntei no começo aqui, se a gente conhece alguém idólatra, e se alguém perguntasse o contrário, perguntasse assim, peraí, você é idólatra? Qual seria a sua reação? Qual seria a sua resposta? Diz para mim aí, o que você responderia? Fala aí, quero saber. Tô tentando não ser. Não, mas realmente, pensando assim, a palavra fala sobre isso, né? Da gente parar de apontar
né, a trave que está no olho do irmão e tirar também o que está atrapalhando a nossa visão, né? Então, Exato. e fora quando, né, fala assim, né, que antes da gente apontar o dedo para alguém, tem 3 dedos apontando para gente. É isso aí. E é desse jeito, né? Mas, com certeza, tem coisas que ficam muito mais evidentes nas outras pessoas. E pra gente, em nós, olhar para nós, nem tanto assim. Eu acho que cabe também ter uma humildade, né? Exato. Porque, assim, se a gente está cercado de pessoas que realmente são amigos, que nos discipulam, que nos orientam, que nos pastoreiam, essas pessoas em algum momento vão observar alguma coisa e vão nos dar, né, esse toque, vão nos dar esse alerta e falar, ó, isso aí não tá legal, isso aí você tá errando, pode melhorar, tem que ser diferente, enfim. Aí cabe a gente ter essa humildade para descer e falar, realmente, eu tô vacilando nesse ponto e preciso ser diferente. Sim, sim. Fala aí, Edu. Fala aí. Então, tá me escutando? Estamos. Eu tava essa noite, né? Nesse começo da noite, lendo um devocional do Spurgeon, né? E ele tava falando justamente disso, dessa questão da idolatria, né? E eu até me assustei, porque o devocional da noite é muito incisivo, né? Então, geralmente, ele já chega, tipo assim, tacando a madeira, né? Acima do que estão lendo ali. Enfim, e o versículo que ele usou como base, né, pra noite, fica lá em Ezequiel 3, versículo 7, que fala bem assim, mas a nação de Israel não vai querer ouvi-lo, porque não me quer ouvir, pois toda a nação de Israel está endurecida e obstinada. Aí eu olhei para aquilo ali e fiquei pensando, cara, se nem o cara que representa Deus, né, poupou a nação escolhida, por que eu fico me poupando? Por que eu fico poupando a igreja, sabe, das suas consequências, dos seus pecados? Eu gosto de refletir, sabe, sobre essas coisas, porque muitas das vezes a gente não consegue perceber que a idolatria não é somente o que está no exterior, sabe? Pelo contrário, tudo aquilo que está no interior implica naquilo que nós fazemos no nosso exterior. Sim. E se você reparar bem, é uma cegueira que chega de forma sublime. Quer dizer, na real, tipo assim, meio oculta, sabe? Vem como uma nuvem nublada e daqui a pouco sutil. tudo. É muito sutil. É isso aí, é muito sutil. E aí eu fiquei refletindo nesse versículo, né? Porque se nem a nação santa, sabe, se nem aquela raça ali santa se safou, imagine nós. Então, Poxa. que direito nós temos? Sabe, que direito Sim. nós temos de achar bondade? Sabe, de ter esse pensamento, eu sou bom. Então, mais ou menos isso aí. Sim. Não, é exatamente isso, ó. Quer ver, gente, ó? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, eu vou dar uma brincadeirinha aqui, e eu quero que vocês reflitam nisso, ó. Se eu te pedisse agora para você pintar um quadro onde a idolatria, de alguma forma, ela pudesse ser visualizada. Com toda certeza, eu e você, né? Vamos lá, a gente pintaria algum grupo de pessoas em alguma cerimônia, né, adorando alguma divindade, estariam lá curvados lá diante de algo, alguém, né, alguma coisa considerada sagrada, estaria com umas expressões de devoção, de reverência no rosto. Talvez ali, nessa pintura, pudesse ter ali algum incenso ali queimando, fumacinha subindo, alguns objetos sagrados sendo utilizados ali naquela cerimônia, né? A cena ela podia ter ali, vamos lá, algumas luzes brilhantes de vela, colorida, ou a gente pudesse retratar isso, né? Os tonzinhos mais escuros, mais sombrios. Aí vai depender muito da sua interpretação do que é idolatria. Em qualquer caso, né, de qualquer forma, você vai querer transmitir ali no quadro que você vai pintar a intensidade emocional e espiritual, né, da adoração daquela divindade ali retratada. Então, com certeza, se você for procurar na internet agora quadros que fazem sobre idolatria, pinturas, sejam retratando coisas da Bíblia ou não, você vai encontrar coisas do tipo. Pessoas, uma pessoa só,
adorando alguém ou alguma coisa, do jeito que eu falei. Só que é daí, gente, que vem a nossa miséria e a nossa hipocrisia. Sabe por quê? O correto seria a gente abrir o peito, olhar para dentro e pintar o que nós vemos pela frente. Aí eu te pergunto, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, o que a pintura do seu interior retrataria? Pensa aí. Você se orgulharia de pegar essa pintura, de expor essa obra de arte, se é que a gente pode chamar de obra de arte, né? O que você viu aí dentro. Você gostaria de expor isso em algum museu, alguma exposição de arte? Ou a coisa é tão feia e tão horrenda que é mais fácil trancar as 7 chaves e que ninguém veja? Diz aí para mim. Fale, Rebeca. É desesperador, né? A gente se deparar com essa realidade e conhecer essa verdade de que nós somos de fato pessoas miseráveis, sabe? Não é um jeito poético de falar sobre o pecado ou um jeito muito melancólico de se expressar. Não, é um fato. Nós somos miseráveis no nosso agir, na nossa hipocrisia, porque o pecado, ele tá em tudo e muitas das vezes, né, na maioria das vezes a gente tem a capacidade, a gente é bom em fazer isso, né, em estragar coisas que são boas e transformar Exato. coisas que são bênção em maldição na nossa vida. Então é muito desesperador, realmente a gente precisa correr para Jesus, porque se não for Jesus na nossa vida, é isso. É bem isso aí, gente. Tipo assim, vamos lá, ó. Pegando essa ideia da pintura, vamos lá. A imagem do nosso interior, com certeza, pode ser uma representação muito dolorosa de como que a gente está preso numa armadilha, né? Uma armadilha de expectativa, pressão social, sei lá, pressão da família, pressão até religiosa, né? Os fardos religiosos que impõem sobre a gente. Numa busca que a gente tem constante de quê? De perfeição e de alguma forma de validação, né? De sermos aceitos. Mas a verdade é o seguinte: o problema de tudo que a gente falou até agora, o problema está em nós. São as intenções do nosso coração e como que a gente administra essas intenções. Por muitas vezes, nós queremos jogar culpa em pessoas, coisas, situações, né? Ou qualquer que seja o fator externo. Só que, se eu for dizer assim que ali o sumo da podridão, gente, está enraizado dentro do nosso coração. Isso aí é fato. E para você não dizer, né, que sou eu falando, eu vou ler para você o seguinte, ó. Jesus advertiu sobre isso lá no livro de Mateus, Mateus 15, versículos 11 e 16 a 19. Ele diz assim, ó. Jesus chamou a multidão e disse: escutem e entendam. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca que pode tornar a pessoa impura. O que entra pela boca vai para o estômago, depois sai do corpo, mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vem os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. Então, gente, não sou eu dizendo, é o próprio Jesus falando, o cara que te criou, o cara que conhece o teu coração, está falando: meu filho, minha filha, dentro de você é lama, é podridão, é sujeira. Cuidado com o que você, né, se inclina. Cuidado, né, com as vozes do seu coração. Não ouça elas. Então é o seguinte, olha. Jesus aqui está ali brigando com os fariseus, na verdade. Vamos contextualizar para a gente poder entender rapidinho? Olha só. Os judeus tinham o costume de lavar os utensílios, né? Os objetos. Isso aí está lá na lei de Moisés, porque a lei de Moisés ordenava que eles se purificassem antes de tocar ali em objetos sagrados, né? Ou de oferecer sacrifício a Deus. E isso, né, incluía ali a purificação do corpo, da roupa,
e de utensílios usados nos rituais religiosos. Só que a purificação dos utensílios era uma prática importante na religião, por quê? Eles acreditavam que os objetos que eram impuros poderiam contaminar as pessoas que entrassem em contato com eles. Então, a lei de Moisés ela tem uma série de regras sobre como purificar esses objetos, né? Sejam eles objetos religiosos ou até objetos da vida cotidiana. Então, como é que esses objetos ficavam impuros? Sei lá, entrar em contato com algum cadáver, caso ele fosse usado para algum fim que não fosse permitido, ou até para confeccionar algum ídolo. E para purificar esses objetos, eles lavavam ele com água corrente, né? E em alguns casos eles até usavam cinzas, né? Ou novilho vermelho. Os fariseus, né? A galera do tempo de Jesus, né? Quem eram os fariseus? Eles eram um grupo religioso, eles surgiram ali no período do segundo templo, depois que Jerusalém foi destruída pelos babilônios, né? Era um grupo que se dedicava muito à lei de Moisés, eles se consideravam os guardiões da tradição judaica, eram muito rigorosos, né, nessa questão de observar a lei e as tradições, e incluindo, né, a questão da purificação. Então eles lavavam sempre os utensílios e levavam isso muito a sério. E eles estenderam essa prática, né, aos objetos que eles usavam na sua vida cotidiana. Panela e prato, por exemplo. Então eles acreditavam que, seguindo essa regra, estritamente ali, né, de purificação, eles iam se manter limpos e agradáveis a Deus. Então, segundo os fariseus, a impureza, de alguma forma, era contagiosa e ela podia se espalhar para outras coisas e pessoas. Só que Jesus foi lá, gente, e rebateu isso, criticou isso, porque ele falou, né? A fonte de tudo que existe de ruim, na verdade, vem de dentro de nós. Né? E a gente sabe que os fariseus não eram flor que se cheirasse. Né? Eles ali não estavam preocupados em si com a lei. Eles manipulavam tudo ali de alguma forma para... Eles manipulavam tudo de alguma forma para poder se beneficiar. A gente sabe disso. Então Jesus foi lá e chamou ele de hipócritas. Né? Lá em Marcos 7, 6 e 8, Jesus vai dizer assim, ó, hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim, este povo, com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem aos ensinamentos humanos. Então o que acontece? Os fariseus, né, eles não tinham só a Torá, né, o que seria ali a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Eles começaram a inventar muita coisa, né? E eles criaram a tradição dos judeus ali. Eu sempre me esqueço o nome da bendita da tradição. Eduardo, qual era o nome mesmo da tradição dos judeus? Fala para mim aí, por favor. Dudu, está aí? Oi. Qual era o nome mesmo da tradição dos judeus? Aquela série de... A lei oral. Fugiu o nome da minha cabeça. É a Torá oral. Isso. É o Beit Midrash, eu acho que é o nome. É por aí. Eu vou lembrar agora o nome. Claro, fugiu da minha mente mesmo. Se você lembrar aí, por favor, me fale. Tá falando tipo Mas o do que Talmud? acontece? Talmud, isso aí, gente, Talmud. O que acontece? Os fariseus, né, a galera criou uma série de, vamos dizer que interpretações deles acerca da lei. Coisas que Deus nunca disse. E, com isso, jogaram um fardo em cima do povo, um fardo desnecessário, um peso que o povo carregava, assim, que não era para carregar. E Jesus, ele criticava duramente isso. Então, a hipocrisia deles estava nisso. Em falar que eles seguiam a lei, né? E brigar com a galera lá, falando, não, vocês não lavam prato, vocês não lavam colher, vocês não lavam mão, vocês não fazem nada disso. Só que, né, Jesus não estava ali, de alguma forma, sendo contra as normas de higiene. Não era isso. O que ele estava querendo dizer é o seguinte, beleza, cara, vocês são higiênicos pra caramba, vocês se lavam os pratos, lavam tudo, mas e o interior de vocês? E aí? O principal, tá sujo, tá podre,
não agrada a Deus, não adianta. Então, para contextualizar, era isso que eles estavam querendo dizer nesse contexto aí, nessa passagem. Só que é duro afirmar uma coisa, gente. Nós não somos muito diferentes desses fariseus, não, hein? Né? Tem até uma música do Mauro Henrique que eu gosto muito, que se chama Herege. Tem uma parte dela que fala, né? Será que eu me tornei como os vilões que eu tanto criticava? Né? Será que eu me tornei como os fariseus que eu tanto odiava? Então, será que a gente é muito diferente da galera que a gente critica? Será que a gente é muito diferente mesmo dos fariseus do tempo de Jesus? Né? Essas pessoas que a gente tanto aponta o dedo e fala, lá, fazendo isso, tá fazendo aquilo, lá, é um fariseu dos nossos tempos, lá, tá pecando, tá errando. Será que a gente é muito diferente? Então, acredito que não, acredito que não. Só que a questão ali dos fariseus é o seguinte, eles acreditavam estar fazendo o que era certo. Eles estavam seguindo ali as intuições e as intenções dos seus corações. Aí eles somavam isso, né? A devoção que eles tinham à lei. E, vamos lá, não era só esse rigor, né? Não era só esse fardo que eles carregavam e colocavam no povo, mas eles tinham uma crença de deter a todo custo qualquer um que de alguma forma não se encaixasse nos moldes da lei. E, se possível, exterminar essa pessoa. E nós sabemos bem que eles fizeram isso. Jesus Cristo veio, né? Jesus Cristo não, de alguma forma, não quebrou a lei, nem descumpriu. Pelo contrário, ele cumpriu a lei ali com toda a excelência. Porém, ele ensinou a lei como exatamente diz o coração de Deus. E os fariseus ficaram, né, olhando aquilo, isso aí não é Deus, não. Isso aí não vem de Deus, porque eles pegaram Deus, colocaram numa caixa e falaram, Deus é isso aqui. Disso aqui não sai. Eles mesmos moldaram um Deus conforme a imagem deles e a semelhança deles. E quando o próprio Deus apareceu para eles, eles recusaram o próprio Deus. Então, nós não estamos tão longe disso, não. Então, a partir disso aí, dá para concluir isso, né? O nosso coração tá inclinado a fazer o que é errado, o que é imoral, o que é sujo, o que é desagradável. Tudo que você pode considerar ruim procede de dentro de você. Fala aí, Dinho. E aí, pô, eu queria complementar muito essa mensagem que você trouxe agora. Pode Uma falar. palavra aqui na Bíblia, que eu estava até lendo esses dias, tá em Oséias 4, que você com certeza deve conhecer, né? Eu não vou ler tudo, vou ler só algumas partes que Deus está falando com os sacerdotes, está falando com o povo de Israel sobre esse lance deles trocarem, tipo assim, serem idólatras de outras coisas, ó. É Oséias 4, eu vou ler o versículo 7. Pode Quanto falar. maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocaram a glória de Deus pela vergonha de ídolos. Aí no 10 ele continua. Eles comeram, mas ainda sentiram fome. Eles comerão, desculpa, mas ainda sentiram fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor, para cometer adultério com outros deuses. O vinho tirou o entendimento de meu povo. Pedem conselhos a pedaços de madeira. Penso que uma vara lhes dirá o futuro. Seu desejo de ir atrás de ídolos os tornou insensatos. Prostituíram-se, cometendo adultério com outros deuses e abandonando seu Deus. E ele vem falando várias paradas sobre isso, mano. Sim, E eu sim. acho que encaixa muito sobre isso que você está falando. Sobre as pessoas de hoje. É engraçado, né? Quanto mais aumenta, tipo assim, o número de evangélicos e o número de cristãos, parece que mais idolatria vem. E uma parada que é muito maneiro de colocar no assunto, que você estava falando lá atrás, mas eu não quis interromper, é que às vezes tem pessoas, pastores, ou seja o que for, eles levam, até às vezes as pessoas idolatrarem eles, e as pessoas ficam presas nisso, entendeu? E ficam cegas com Jesus e Deus, totalmente. Sim, sim. Com certeza, cara. O que mais nós vemos hoje em dia são. Vamos falar aqui de pastores, né? Porque eu acredito que todo mundo aqui é cristão, vive nesse meio.
pastores que, de alguma forma, atraem a glória para si, né? Não usam da sua vida, como eu gosto de dizer, como um palco para a glória de Deus. Eles gostam de dividir o palco, né? É como se Deus estivesse ali recebendo a glória e eles ficam loucos quando vê, né? Aquela, de certa forma, aquela fama toda, aquela notoriedade toda voltada para Deus. E eles entram em cena e falam: não, Deus, peraí, deixa eu ver o gostinho disso. Então, é bem isso que tu falou lá no contexto de Oséias, né? E lá em Oséias, deixa eu ver aqui, acho que no versículo 14, desse mesmo capítulo que você falou, lá no finalzinho ele diz assim, ó: e é dessa forma que um povo sem juízo caminha rápido para a destruição. Então, cara, não mudou nada. Tá acontecendo a mesma coisa, né? A mesma coisa dos dias de hoje. Então, muito rápido, o povo de Deus está caminhando para a destruição. Fala aí, Keren. O negócio é deixar uma estatuinha de madeira que dá certo, hein? É isso aí. Oi, gente, boa noite. Então, o que o Dinho falou é o que eu estava pensando antes, só que eu estava esperando entrar um pouco nesse contexto. Eu penso que muitas das vezes, hoje em dia, as pessoas têm idolatrado muito, como se diz, o culto em si, sabe? Todo, como se ele ter que ser todo certinho, de um jeito certo, não pudesse ser trocado a hora da oferta com a hora da palavra, a hora do louvor. E eu vejo que tem muita gente que, quando alguma coisa acontece fora a isso, acaba ficando muito frustrado, porque ele quer que as expectativas dele seja suprida e não a de Deus naquele ambiente. Então a gente vê que tem muita gente idolatrando todo o conceito, entre aspas, assim, do culto também, nessa questão da igreja em si. Sim. Levantou a mão? Quer falar? No? Fala aí. Foi mal, tô demorando a responder aqui porque o celular tá travando. Na verdade, não, eu sem querer esqueço de tirar a mão levantada aqui, tem que apertar duas vezes. Tá bom, tá bom. Mas, gente, é exatamente isso que vocês falaram. Esses desejos que nós temos acaba que faz com que a gente haja de alguma forma que vai contra os princípios morais e éticos que Deus estabeleceu. Então, não causa danos só a nós. Lembrando que a gente é um corpo, que vivemos em unidade. Mas causa dano também aos outros. Causa dano a um todo. A um todo. Falando, né, especificamente dessa questão do eu, eu coloquei aqui Romanos 7, 19 e 20, que eu acredito que se tem uma pessoa na Bíblia que sabe bem dessa questão da luta, do eu, de não obedecer ao coração, é Paulo, cara. Paulo fala assim, ó: pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Mas, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu que fez mais isso. Mas é o pecado que vive em mim que faz. Então, Paulo, né, é a passagem conhecida do bem que eu quero e do mal que eu não quero. Para a gente entender aqui, vamos lá, gente, ó, isso aqui, além de estar falando de idolatria, é um curso de Bíblia. Então, eu vou sempre contextualizar para que a gente possa entender, né, e não falar besteira, para a gente poder entender todo o texto no todo, ó. O contexto ali do capítulo 7 de Romanos trata dessa questão, da luta interior, né, que Paulo vivia, né, e ele relata ali a dificuldade que ele tinha de seguir a lei de Deus e, ao mesmo tempo, enfrentar as tentações da carne. Esse capítulo é conhecido, né, por ser uma das passagens mais usadas aí quando se fala de batalha espiritual. Então, ele começa o capítulo, ele vai falando que a lei de Deus é boa, que a lei é santa, mas a carne é fraca. E lembre, gente, a carne é fraca não é uma desculpa para a gente errar. A carne é fraca é um aviso. É como se Paulo estivesse falando, cara, a carne de vocês vai fraquejar. Não confia nela. Então, é um aviso, não uma desculpa para errar. Então, ele vai falando que a carne é fraca, que a carne é inclinada para o pecado, né? Ele vai relatando ali que, mesmo ele querendo fazer o bem,
muitas vezes ele acaba cedendo à carne. E essa luta interna gera nele, de alguma forma, né, um conflito constante e faz ele se sentir miserável. Então, ele começa ali a fazer uma reflexão profunda sobre essa batalha. Ele afirma que a luta não é física, mas é espiritual. Ele diz que o pecado habita ali na carne dele, né? Ele se vê incapaz de controlar os desejos, os impulsos. E essa incapacidade que ele vê nele de vencer o pecado gera uma angústia, né? De uma sensação de impotência nele. Só que aí ele reconhece uma coisa. Ele reconhece que a salvação que, de alguma forma, o alcançou vem através de Jesus. Então, essa salvação libertou ele do poder do pecado e da morte. Só que, mesmo assim, ele continua a lutar contra a tentação, afirmando que o que ele quer fazer, nem sempre ele faz, e o que ele não quer fazer, ele acaba fazendo. Então, nós temos que entender isso. Mesmo sabendo que Jesus nos alcançou, que nós nos convertemos verdadeiramente, que entregamos nossa vida para Deus, gente, a luta está aí, constantemente. E se a gente der mole, como Paulo falou, a nossa carne é fraca, não dá para confiar nela, não dá para confiar na carne, não dá. Nós vamos cair em tentação. A Kelly falou aqui, no comentário, é o mesmo sentido de quando o pessoal fala, mas Deus olha o meu interior, como se fosse uma desculpa para errar. Mas nós deveríamos refletir de uma forma contrária nisso. Cara, eu vou falar mais disso aqui para frente, né? Lá em Jeremias, quando Jeremias 17:10, Deus fala que ele esquadrinha o coração e conhece nossos pensamentos. Cara, é para se assustar quando a gente ouve isso. Deus conhece o nosso coração. Ou seja, lembra que eu falei lá em cima? Que se você pintasse algo, o que sairia dessa pintura? Aquela pintura mais horrível que retrate o pior que há em você? Cara, é essa pintura que Deus vê. É essa pintura que Deus conhece. Então, ele sabe o pior que há em você, que há em mim. Então, não tem como usar isso como desculpa. Então, Deus conhece meu coração. Então, cuidado quando vocês usarem essa desculpa. Alguém tem alguma coisa para falar? Se não tem, bora continuar. Vamos lá. Sabendo que existe uma luta, né, que está sendo travada em nós, vamos considerar que você aí se arme adequadamente para essa luta, como manda a palavra de Deus. E mesmo assim, escolhe por livre e espontânea vontade ir para o lado ruim da força. Gente, você está em desobediência a Deus. Por que eu estou querendo falar sobre isso? Porque a desobediência é uma forma de idolatria. Aí você pode perguntar, por quê? Porque ela coloca nosso próprio desejo e a nossa própria vontade acima da vontade de Deus. Então, de certa forma, é uma blasfêmia, porque nós estamos desrespeitando a autoridade e a soberania de Deus sobre nossas vidas. Então, olha só, quando você escolhe desobedecer, você está colocando sua confiança em você mesmo. Está colocando sua confiança no seu próprio conhecimento, na força do seu próprio braço, na sua sabedoria, em vez de confiar na sabedoria e na vontade de Deus. Então não adianta. Desobedeceu, está cometendo idolatria. A desobediência, então, ela é, né, um pecado oriundo das intenções ruins do nosso coração que acabam gerando em nós idolatria. Por quê? Acabamos por querer atender os nossos próprios desejos e criamos ali um Deus para atender esse desejo. Então, estamos cometendo idolatria, sim. E a Bíblia dá muitos relatos sobre desobediência. Desde Adão e Eva, como nós já falamos na semana passada, até a rebelião dos filhos de Israel lá no deserto, como também falamos. Mas, olha, tem uma série de exemplos que a gente pode falar. Ó. Números 20. É quando Moisés desobedece a Deus e fere a rocha para fazer jorrar água. Né? A gente sabe que Deus havia ordenado para ele, que era só para ele falar para a rocha. Mas e Moisés estava lá já, coitado, estressado,
arrancando o cabelo, porque o povo estava lá enchendo o ouvido dele. Ele foi lá e feriu a rocha. E por causa dessa desobediência, a gente sabe que Moisés não pôde entrar na terra prometida, pelo menos não na Canaã terrena. Então, só mostra que desobedecer às ordens e os mandamentos de Deus vão gerar consequências graves na nossa vida. A gente tem outros relatos também. O pecado, o nome dele é muito feio, Corá, Datã e Abirão. Essas 3 pessoinhas, se você quiser ler, está lá em Números 16, do 1 ao 35. O que acontece? Essas 3 pessoinhas se rebelam contra Moisés e Arão e começam ali a questionar a liderança deles, afirmando que eles também eram santos e que Deus estava com eles. Aí o que acontece? Deus, né, super de boas, né, paz e amor, como a gente conhece, simplesmente provocou um terremoto que abriu um buraco no chão e engoliu esses caras, né? Muito de boas, Deus, cara muito gente fina, como é pregado por aí. E não só esses caras foram engolidos, mas como toda a família deles também. Então, olha só, teu pecado, a tua desobediência não traz consequências só para você, traz consequências para quem também está ao seu redor. Então, pensa bem antes de desobedecer a Deus. Temos ainda, ó, o pecado de Davi e de Betseba, né? Acho que vocês conhecem muito bem, que ele cometeu adultério, ele mandou Urias ir à frente da batalha, mandou matar o cara, ficou com a mulher do cara, né? Quis ali de alguma forma se justificar o seu erro ali, na sua violência, na sua traição. E o que aconteceu? O primeiro filho que ele teve com a Betseba morreu. Tem os filhos de Eli, né? O Ofni, Finéias. Eles eram sacerdotes muito ímpios, né? Eles desobedeciam a Deus, exploravam o povo, e como consequência da desobediência, Deus foi lá, ó, e retirou ali o sacerdócio levítico que eles tinham e entregou a aliança, né, nas mãos dos filisteus, a arca da aliança nas mãos dos filisteus. Então, uma série de coisas que a Bíblia vai relatando, mostrando que a nossa desobediência é fruto da nossa vontade besta de querer seguir o nosso coração. Antes de eu partir para o próximo exemplo, alguém tem alguma coisa para falar? Fala aí enquanto eu bebo minha aguinha aqui, gente. Se hidratem. Dudu falou aqui no comentário, os filhos mais velhos de Arão também, né, foram de vala, né, foram lá mexer com o que não era para mexer dentro do santuário e foram fulminados. Uma curiosidade, rapidinho, gente. Na Bíblia tem alguns relatos de pessoas que foram fulminadas. Vocês sabem o que é ser fulminado? Só uma curiosidade. Diz para mim aí, vocês sabem o que é ser fulminado? Quem sabe, porque já ouviu falar, não fala não. Fala aí. Ah lá, todo mundo que já sabe rindo, olha lá. Vamos lá, gente, participa da aula, vocês estão sendo gravados, vocês vão para a Globo. Tu me proibiu de falar, pô. Fala aí, Tondinho, fala aí. Pô, gente. Rebeca lá, todo mundo, vai, então fala aí, vai. O que é ser Eu não vou fulminado? Diz para mim. Vou falar não. Diz aí, Rebeca. Cara, eu nunca parei pra pensar sobre o que de fato é. Mas, na minha cabeça, no meu entendimento, é a pessoa desaparecer. Desaparecer? Ah, não, eu quero falar agora, depois A dessa. Rebeca acha que é Shazam. É ser arrebatado, ser arrebatado. Vou deixar o Dudu falar, que senão ele vai ficar se tremendo lá de nervosismo. Não, vou não. Pode falar. Vai, fala aí, gente. Ser Gente. arrebatado. Não, ser arrebatado ou ser fulminado? Ser fulminado. Ser fulminado nada mais é do que. Eu aprendi com o professor Patrick, né? Então, pô, não vale. É a pessoa ter um infarto. Um ataque fulminante, um infarto fulminante, algo desse tipo assim. Algo desse tipo não, é isso, né? Definido. Mentira! Eu Morrer ia muito falar que a rápido. pessoa ia ser queimada.
Morrer muito. Não, então, todo mundo acha que é isso. Vai ser incinerada a pessoa, meu Deus É. do céu, virou tocha Cara, humana. eu fui enganada, Exatamente. meu Deus. Vou deixar o Patrick explicar. Então daí Não, vem, gente. né? Infarto fulminante, faz sentido. Exato, daí que vem de fato fulminante, porque é uma morte muito súbita, né? A gente não sabe Instantânea, né? se realmente a Ananias, Safira, essa galera toda tive um infarto ali, tipo, estavam lá e... Não. Mas assim como um infarto, né, por ter o nome de fulminante, porque é algo muito súbito, muito rápido, a morte, né, que Deus causava nessas pessoas de serem fulminados, nada mais era do que simplesmente como se Deus cortasse ali a respiração desse a pessoa. E pronto. Então, né, a gente infere aí que é isso. É Faz exatamente sentido. isso aí. Muito Então, sentido. Nossa. todo mundo diz que a pessoa pegava fogo, né? Sim. Sumia. Não sumia, porque Ananias e Safira foram enterrados. Se eles Sim. sumissem, eles teriam sido enterrados. Então, Teve que vir, né, as pessoas para poder retirar o corpo. exato. Então, Nossa, tá aí a importância de prestar atenção no texto, né? fulminar nada mais é do que morrer rápido. Então, foi só uma curiosidade. Viu? Aqui vocês aprendem cultura. Vamos lá, gente. Eu estava aqui falando dos exemplos, né, de desobediência. Só que sempre que eu vou ler a Bíblia, gente, tem um personagem, cara, que me chama muita atenção nesse quesito. Desobedecer e seguir o próprio coração. Quem vocês chutam que seja? Fala aí. Salomão? Neu. Ah, O Eduardo veio. Eu chuto. Saul. Neu. Fala de novo, não prestei atenção. Ficou sem som no meu. caiu. Tá Desconectou o teu, Tá Patrick. parecendo um gatinho É. na tela. Tá Ih, desconectado ainda. Caraca, hackearam o Patriquinho. Vamos cortar essa parte da aula. Erros técnicos. O mais legal é o gatinho ali aparecendo, ó. Abanando o rabinho. Voltei? Voltei. Aí. Gente, eu não sou muito tecnológico, então eu não entendo das coisas. Então você me perdoa aí, tá bom? O motor que fez eu tava dando soco no computador, né? Tava Pode falar. aqui assim. Ah! Eu falei que tem um personagem que me chama atenção. Nesse quesito aí, desobedecer, seguir o próprio coração. E esse personagem é o Sansão. Sansão. Por que que é o Sansão? Ó, a gente sabe que desde o início da história dele, Deus tinha plano, né, planos especiais para ele. Né, ele foi escolhido ali para ser nazireu, desde que ele nasceu. Né, tinha um voto ali, uma vida consagrada a Deus. Mas mesmo sendo consagrado, ele deixou ali se levar pelos próprios desejos, né, e a influência das pessoas ao seu redor, que foi pior. Um dos primeiros erros de Sansão, no caso ali, foi o quê? Foi se envolver com uma mulher que não era do seu povo. Né? Tá lá em Juízes 14. Ele pediu para os seus pais providenciar o casamento com uma mulher filisteia. E o mais louco disso tudo é como Sansão pede isso. A passagem vai dizer que Sansão foi até a cidade onde a moça morava, voltou para casa e disse assim: eu vi em Tima uma jovem filisteia. Peça a moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o pai deles, né, aconselhou, falou: meu filho, se mistura não. Por que você não casa com alguém do nosso povo? Você é consagrado a Deus. Não há necessidade de você procurar fora. Ele ficou satisfeito com isso? Claro que não. Olha como ele falou. Sansão disse a seu pai: é aquela moça que eu quero. É dela que eu gosto. Não parece muito uma pessoa bem mimadinha falando, né, batendo o pé ali, exigindo algo para Deus? Falando: não, eu quero, não importa, eu quero.
Eu quero e pronto, eu quero assado. Então, esse foi um dos primeiros erros de Sansão. Ele também desobedeceu a Deus quando ele tocou no corpo morto. Por quê? Como ele era consagrado, um dos votos que ele tinha feito com Deus era não tocar as mãos deles, né, em algum cadáver. E a gente vai ver que depois que ele voltou nessa cidade, né, ele viu um cadáver de um leão morto, e dentro desse cadáver tinha uma colmeia lá, tinha mel. Ele foi lá e botou a mão, transgredindo aí mais um mandamento. E acho que o episódio mais famoso que a gente tem foi quando ele se misturou com Dalila. Já estava errado aí em se misturar com alguém que era do seu povo. Mas ele ficou ali num joguinho, né, numa brincadeira com ela. Ela ficava, ai, você não me ama, né? Você não me conta a verdade sobre você, né? E ele foi lá brincando ali com o pecado. E a gente sabe que no fim das contas a força dele não estava no cabelo, né? Óbvio, mas aquilo fazia parte do voto e Dalila mandou que os filisteus cortassem o cabelo dele. Então, gente, é o seguinte: embora eu e você, né, tenhamos morrido com Cristo, ressuscitado com Ele, não significa que a nossa luta contra o pecado tenha acabado. Né? A gente precisa se esforçar para se aproximar de Deus e buscar a vontade dele para nossas vidas diariamente. Não é só quando vai à igreja, quando você ouve um louvor, não. É diariamente. Ou seja, significa abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos e colocar nossa confiança e sabedoria e orientação em Deus. Deu para entender? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente prosseguir? Caraca, Sansão era muito gado, hein? Era, cara, era. Coitado de Sansão. Não, Sansão também é um dos que dá mais raiva. Caraca, ele via claramente que ela tava fazendo as paradas que ele falava que era pra perder a força e mesmo assim continua, não dá não. Esquece. Ah, meu amigo, é. Homem, quando vê mulher, né? É só ladeira abaixo. Então vamos lá, gente. É o seguinte: a gente tem que lembrar que obedecer a Deus não é uma questão de fazer as coisas do nosso jeito e esperar que Ele nos abençoe. Você esquece essa ideia, ó. Joga fora. Em vez disso, né, é uma questão de submeter a nossa vontade a dele e confiar na sabedoria de Deus, né, como eu já disse, na orientação de Deus, mesmo quando a gente não entende nada do que está acontecendo ou quando a gente não entende aquilo que Deus mandou a gente fazer. Porque quando a gente busca a vontade de Deus e a gente obedece a essa vontade, eu posso te garantir, a gente experimenta a verdadeira liberdade e a alegria em nossas vidas. Então, ó, se você ama a Deus, eu quero que você... a Kelly botou aqui no comentário, Sansão ficou cego, literalmente, né? Dos dois jeitos. Então, ó, gente, se você diz que ama a Deus, presta atenção nisso. Se puder, tatua isso, cola na testa. E ó, não sou eu que digo, é a palavra, mas é uma coisa que vai virar uma chave na tua cabeça, se não virou até agora. Ó. Não faça uma poesia para ele. Não faça uma declaração de amor para Deus. Não cante uma música para ele ou qualquer outra forma de demonstração humana de afeto. Sabe por quê? Amar a Deus é obedecer a Ele. A Bíblia vai ensinar que a maior obrigação que nós temos é amar a Deus acima de todas as coisas. Só que aí a questão é: como amar a Deus? Será que é apenas com palavra bonita, né? Sentimentos amorosos? Ou existe alguma coisa a mais que eu e você possamos fazer para demonstrar esse amor? Diz aí, o que vocês acham? Ih, o povo sumiu, gente. Vamos lá, gente? Fala aí, Kelly. Você está falando o quê? De renúncia, obediência? Porque as pessoas falam que amar a Deus às vezes pode ser se declarar para Ele, né? Ou fazer as coisas para Ele, mas a palavra vai dizer que amar Ele é
obedecer a ele. Só que eu digo o seguinte, como que a gente ama a Deus, então? Será que é só a palavra bonita, sentimento? Ou tem alguma coisa a mais que a gente possa fazer? Eu creio que tendo relacionamento com ele, buscando ele verdadeiramente, tendo profundidade, e não um relacionamento raso, né? Sim, Porque muitas das vezes as pessoas acham que estão obedecendo e fazendo a vontade dele só porque ela já está acostumada a ir para a igreja, assistir seu cultinho e cumprir um ritual. E não verdadeiramente ter um relacionamento, né? Acaba baseando o relacionamento com Deus em cumprir só mais um horário na igreja. sim, sim. É exatamente isso aí. Se a gente for olhar de acordo com a palavra, amar a Deus, né, como eu falei, está diretamente ligado à obediência a ele. Então, ó, o amor a Deus. Oi, fala. Rapidinho. Eu acho que Fala. tem muito a ver também sobre. Cara, abrir mão, sabe, das coisas. Abrir mão de muitas coisas para poder viver para Deus. A verdade é que, tipo assim, abrir mão tem muito a ver com o lance da idolatria, né? Às vezes a gente tá tão preso, com o nosso coração tá tão preso em outras coisas que a gente não consegue abrir mão delas para poder de fato obedecer a Deus e ter uma intimidade com Ele muito maior do que temos hoje, né? É exatamente isso aí, cara. Se a gente for olhar de acordo com a palavra, né, como eu falei, então, amar a Deus é obedecer. Não existe nada fora disso. Então, amar a Deus não é uma emoção, não é um sentimento, mas é uma atitude concreta. Atitude concreta de quê? Submissão e obediência à vontade dele. Então, significa que, para demonstrar nosso amor a Deus, você precisa obedecer a ele em todas as áreas da sua vida. Jesus deixou isso claro quando ele falou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Está lá em João 14,15. Ou seja, a obediência aos mandamentos de Deus é uma demonstração de amor por ele. Em outras palavras, então a gente não pode dizer que ama a Deus e ao mesmo tempo desobedecer ele, né, em qualquer área da nossa vida. Não existe. É uma moeda com esses dois lados. É uma única moeda com esses dois lados. Né? O apóstolo João também vai reforçar isso. Ele vai dizer que amar a Deus é obedecer aos mandamentos dele, e esses mandamentos não são difíceis de obedecer. Está lá em 1 João 5,3. Porque para João, então, né, o amor a Deus está diretamente ligado, né, a essa questão de seguir aquilo que já está escrito para nós hoje. Então, se você quer amar a Deus de verdade, tem que estar disposto a obedecer Ele em todas as áreas da sua vida. Seguir os mandamentos dele e buscar sempre fazer a vontade dele. O que significa que você precisa abandonar o pecado e todas as práticas que desagradam a Deus e procurar buscar viver uma vida de santidade e de retidão. Então, vou repetir. Amar a Deus é obedecê-lo. E quando obedecemos a Deus, demonstramos nosso amor e gratidão por tudo que ele fez por nós, inclusive por enviar Jesus para nos salvar e nos reconciliar com ele. Então, que possamos, então, né, obedecer, né, aprender a nos submeter à vontade dele em todas as áreas da nossa vida, para demonstrar, assim, o nosso amor para ele. Vamos parar com essa frescura de siga o seu coração. Não segue. Pelo amor de Cristo, não segue o seu coração. Amém, gente? Amém? Tá dando para entender o raciocínio? Amém. Show. Beleza. Antes de eu entrar aqui na parte 5, posso dizer que é a final da aula. Não vai acabar agora em si, mas Jeremias, o livro de Jeremias, cara, é um livro muito importante nesse quesito de tanto de idolatria quanto de desobediência, né, quanto de seguir o coração. Que é o seguinte, ó. Vamos mais uma vez contextualizar para a gente poder entender, ó. O livro de Jeremias, ele é um livro profético, no Antigo Testamento. Ele foi escrito aí por volta de 500 e pouquinho antes de Cristo, ali durante o reino de Judá, antes de Israel ir para Babilônia. E
O capítulo que eu quero focar em específico é o 17. Então, o que eu vou falar aqui, né, é o contexto do 1 até o 17, tá bom? Então é o seguinte, ó. Esses capítulos, né, do 1 ao 17, eles vão descrever ali um período bem tumultuado ali na história de Judá, porque o país estava com essa ameaça de invasão dos babilônios. Então, o contexto histórico é o seguinte: o reino de Judá estava dividido em duas partes, e a capital estava em Jerusalém. O reinado de Josias, né, que ele era um dos reis mais considerados piedosos de Judá, ele tinha terminado, o país estava sob o reinado do seu filho lá, o Jeoacás, acho que é Jeoacás que se fala, governou por 3 meses só, porque ele foi deposto ali pelos egípcios, né? O povo de Israel pediu ajuda dos egípcios, olha só que ideia boa que eles tiveram, né? E substituíram ele pelo irmão dele, o Eliaquim, você já deve ter ouvido falar, que mudou o nome dele a princípio para Joaquim, né? Então, durante o reinado de Joaquim, a situação de Judá ali piorou, né? Porque essa ameaça de invasão estava cada vez mais forte. E os babilônios invadiram Jerusalém em 597 a.C. e levaram o rei, levaram grande parte da população, destruíram absolutamente tudo, tudo, tudo. Então você imagina o que Israel, ali no caso Judá, estava vivendo naquela época. O capítulo 1 de Jeremias vai falar do chamado dele, né? Vai falar que ele é um profeta, vai falar da genealogia dele, que Deus chamou ele para ser testemunha para as nações e que ele devia falar a palavra de Deus sem medo. Aí Jeremias vai se sentir indigno de fazer isso, mas Deus vai lá e encoraja ele. Capítulo 2 já é uma advertência contra a infidelidade de Israel, né? Jeremias vai começar a advertir o povo ali, que eles eram muito infiéis, que eles estavam se afastando de Deus. Eles começam a comparar o povo de Israel, né, a uma jovem que se afasta do pai, né? Ali, a expressão que é usada é pai amoroso. Então, é como se ele tava querendo comparar eles a tipo uma jovem prostituta, era isso? Né? Ou seja, estava querendo comparar ele e dizer o seguinte: vocês não foram leais para com Deus, né? Começaram a seguir e praticar coisas inúteis e vazias. Então, Jeremias vai começar a dizer que o povo de Israel trocou a fonte de água viva por cisternas rachadas. Essa expressão, cisternas rachadas, diz muito respeito literalmente aos ídolos, né? Lembrando que se o próprio Cristo é a fonte de água viva e dele jorra água, esses ídolos não tinham nada dentro, eles eram vazios. Por isso essa expressão, cisterna rachada. Então, no capítulo 3, ele vai falar mais uma vez da fidelidade do povo e do chamado ao arrependimento. Então, ele fica falando da punição que vai acontecer, só que ele vai dizendo ainda: Deus ama vocês, ele está disposto a perdoar vocês. Se arrependam, se voltem para Deus. Aí ele começa a apelar para o arrependimento ali, e Deus promete que se o povo se arrepender, ele vai perdoar e vai levar eles de volta para a terra que ele tanto prometeu aos antepassados. O capítulo 4 fala da ameaça desse exílio, né, na Babilônia. Né, Jeremias continua ali, né, a advertir sobre a punição que havia sobre o povo, caso eles não se arrependessem. Eles começam a descrever ali a destruição que vai vir sobre Jerusalém pela mão dos babilônios. Ele começa a pedir ao povo que se arrepende, mais uma vez, que se volte para Deus antes que seja tarde demais. Então, Jeremias começa a dizer que os falsos profetas ficam prometendo segurança, paz, só que esse pessoal está enganando o povo, né? A única maneira de escapar dessa punição divina é através do arrependimento e da volta para Deus. Especificamente nesse capítulo, tem uma passagem muito interessante, que é o seguinte: o povo, eles se apegavam muito ao templo, por considerar o templo um lugar sagrado. Eles acreditavam que o templo geraria segurança para eles. Então eles ficavam repetindo essa frase: esse é o templo do Senhor, esse é o templo do Senhor, esse é o templo do Senhor. Eles acreditavam que o templo, por possuir esse aspecto sagrado, nunca ia ser destruído. Então, a primeira coisa que Deus mandou os babilônios destruírem quando invadiram Israel foi o quê? Foi o templo. Então, mostrando que eles pegavam essas coisas, esses objetos que eram objetos de culto para Deus, e transformavam, né, em amuletos, ídolos para si. Tá dando para entender o raciocínio, gente? Posso continuar? Pode sim? Já sim.
Beleza. O capítulo 5 de Jeremias vai falar sobre a corrupção de Judá. Né? Jeremias, ele, mais uma vez, coitado, ele continua lá, assistindo. Ele vai falando da corrupção, vai falando que o povo de Judá é infiel. Aí ele começa a falar, gente, a corrupção está generalizada. Vai desde os líderes até os sacerdotes e os profetas. Então ele começa a descrever ali um povo que se recusa a se arrepender e se voltar para Deus, que se afasta cada vez mais da sua vontade. Né? Capítulo 6 vai falar do cerco ali de Jerusalém. Então ele começa a falar que os babilônios, né, vão cercar Jerusalém e pede ao povo que se prepare para o pior. Ele começa a falar que o cerco vai ser longo, vai ser ruim, e que o povo deve se arrepender e se voltar para Deus antes que seja tarde. Só que ele critica esses profetas que ficavam falando, né, que o templo era um lugar seguro, porque o que tornava o templo sagrado era a presença de Deus. Não era o templo em si. Então, eles não se voltavam para Deus. Eles achavam que tudo aquilo ali, o templo, os utensílios do templo, né, eram sagrados por si próprios. Se apegavam naquilo ali e transformavam aquelas coisas em objetos de idolatria. Então, Deus, a primeira coisa que ele mandou fazer foi isso. Babilônia invadiu, filho, destruiu tanto o templo como os objetos. E é como se Deus estivesse dizendo para eles, e aí, povo, vocês não têm mais templo, vocês não têm mais objetos, vocês não têm mais nada. E aí, vamos fazer o quê? Então, fica a advertência para a gente aí, ó. Capítulo 7. Como eu falei, né, ele vai falar da questão do templo, agora mais especificamente, e dessa falsa confiança em práticas religiosas. Então, ele vai falando dessa confiança que o povo de Judá tinha no templo de Jerusalém e, de alguma forma, naquelas práticas todas que eles faziam, os sacrifícios, a queima de incenso. Aí ele começa a falar, né, vocês estão muito confiantes, né, só porque vocês têm um templo e vocês acham que Deus vai proteger vocês, que Deus não vai permitir que Babilônia venha, invada, vocês estão enganados. Então ele começa a falar, ó, isso aí não vai proteger vocês nunca. Continua mesmo achando que isso aí é um objeto que tem poder em si. Então a gente sabe que Deus ele não tolera essa questão da hipocrisia, né, de uma adoração vazia em si. Então Jeremias continua pedindo ali para eles se arrependerem, se voltarem para Deus com sinceridade. Né? Capítulo 8, gente, para a gente não se estender muito, vai falar sobre a dureza do coração de Judá. O capítulo 9 vai falar sobre a lamentação por Jerusalém. Capítulo 10, Jeremias vai advertir eles contra a idolatria. Capítulo 11 vai falar que a aliança que eles tinham com Deus foi quebrada. O capítulo 12, né, Jeremias vai questionar ali a justiça de Deus, porque até Jeremias vai se assustar com isso, porque ele vai falar, caraca, Deus está permitindo. Porque se vocês não sabem, o próprio Deus que levou os babilônios até Israel. Vai dizer, eu não vou me lembrar, me perdoe se eu errar, mas eu acredito que no próprio livro de Jeremias, ou Ezequiel, eu não vou lembrar, me perdoe. Mas relata ali quando o faraó, né, faraó não, Nabucodonosor, ele está indo para invadir Israel, e Deus fala assim, ó, eu estou nesse exato momento vendo Nabucodonosor decidindo quem ele vai invadir. E ele tem uma flecha escrito, Judá. Então, Deus fala, fui eu que falei com Nabucodonosor e fiz com que essa flecha, né, que era um sorteio que Nabucodonosor estava fazendo, caísse, né, no nome de vocês. Então, não pense que eles estão invadindo por conta própria. Eu incentivei, por castigo a vocês, que eles invadissem e levassem você embora. E aí, Jeremias questiona muito sobre isso. Acredito que eu, como você, também já questionou muito por que Deus tem essa mania, né, pedagógica de agir. Pensa comigo, gente. O fato deles serem idólatras, né, é como se eles estivessem ali saindo espiritualmente do meio da habitação de Deus. E eu não falo nem do templo. Eu falo do lugar de relacionamento que eles tinham com Deus, né? Esse jardim do Éden espiritual, vamos dizer assim, né? Eles tinham Deus o tempo todo para si, habitando no meio deles. E eles mesmo assim preferiram, né, se expulsarem desse lugar.
Então, como castigo, é como se Deus estivesse falando, olha só, beleza, eu estava aqui com vocês, ó. Eu habitava no meio de vocês. Mas já que vocês não me querem, então a terra é minha, então eu não quero vocês aqui. Então, ó, tchau. Então, era como se Deus estivesse castigando eles, não só no exílio real, mas como se fosse um exílio espiritual. Então, refletia esse castigo sobre eles. Capítulo 13, né? Capítulo 13, ele vai falar lá sobre a figura, né? Uma simbologia de um cinto de linho, que eu não vou entrar em questão aqui agora, porque é muito detalhado. Capítulo 14, ele vai falar sobre a seca que havia sobre Israel, seca essa, real e espiritual. Capítulo 15 vai falar sobre a rejeição de Jeremias pelo povo. 16, sobre a advertência contra o casamento e idolatria, por quê? Deus vai ali questionar como que eles estão se relacionando com outras pessoas que estão trazendo essa mistura para o povo, sabe? Né? Ele vai falar, pô, o povo de Judá está casando com mulheres estrangeiras, está adorando deuses falsos. Pô, isso é infidelidade contra Deus. Mas o tempo todo Deus fica ali advertindo eles para se arrepender e para se voltar. E o capítulo 17 é o capítulo que nos interessa, é o que fala sobre o coração enganoso, né? Então, ele vai falar que o coração do homem é enganoso, que não tem como o homem confiar em si mesmo e que, na verdade, o povo tem que confiar em Deus. Tem que se agarrar na vontade soberana de Deus. Então, pensa comigo, né? Essa passagem é conhecidíssima, essa passagem é usada para fazer música e coisa do tipo. Mas o que Jeremias estava querendo dizer ali é o seguinte, olha só. Desde aqueles antigos tempos lá dos antepassados de vocês, que vocês possuíram a terra, Deus habitou no meio de vocês, Deus esteve aqui presente, vocês possuíam o bem mais precioso que o universo pode possuir, que é o próprio Deus no meio de vocês, sendo o rei de vocês, sendo Deus, o amor de vocês. E mesmo assim, vocês preferiram seguir o coração enganoso de vocês. Vocês preferiram seguir as vontades que o coração de vocês desejava. Então, era como se... Como não? Era ali Deus triste com o seu povo, ao ver que para eles era muito mais prazeroso ter qualquer outra coisa, né, ali que o mundo, os prazeres poderiam oferecer, do que ter ele próprio ali habitando com eles, né? Então, reflete muito no que nós vivemos hoje, do que nós fazemos e agimos. E hoje, graças a Deus, Cristo nos reconciliou, nos aproximou de volta, né, a Deus. E novamente nós podemos entrar nesse Éden espiritual e ali termos, né, proximidade em relação com Ele o tempo todo. Só que, como nosso coração nos engana, ele acaba por nos levar e nos tirar desse Éden. Se a gente lembra, a gente falou isso na aula anterior, foi o que aconteceu com Adão e Eva. Tinham ali para si o próprio Deus, né, que conversava com eles, de alguma forma ele discipulava eles e imprimia neles o caráter divino. Eles preferiram dar ouvidos ao diabo e foram expulsos daquele lugar. Então, eu quero que vocês reflitam muito nisso e pensem, cara, não dá para a gente poder cair nesse mesmo erro de sair desse lugar onde Deus está. Ele veio à Terra, se sacrificou por nós para que pudéssemos de novo estar nesse lugar. Por que, então, dar vazão à voz do coração, sabe? É se agarrar na história de Israel, ver os seus erros e trazer isso para a gente e lembrar, cara, o nosso coração é enganoso. E o versículo 10 de Jeremias 17 vai dizer que Deus esquadria nossos corações e conhece as nossas intenções. Então, não tem como escondermos de Deus quaisquer que sejam as nossas intenções, boas ou ruins, Ele sabe. Então, nada melhor do que se abrir para Ele, sabe? Então, mostra para Ele logo, tá aqui, ó, tudo de bom e de ruim. Né? Se existir alguma coisa boa em mim, me diga. Mas tudo de ruim que eu penso está aqui, ó. Então, se abre para Ele nesse lugar, porque Ele está ali te esperando. Amém? Deu para entender? Amém. Sim. Beleza. Para a gente ir para o final, quero falar sobre o relato que está em 1 Crônicas 13. É bem gigante lá o texto, eu não vou ler especificamente aqui, mas é o texto que fala quando Davi
quer trazer a Arca da Aliança de volta. É um texto bem bom assim, para a gente poder falar, né, sobre como que as boas intenções do nosso coração não são suficientes para, né, quando se trata dessa questão de obedecer a Deus. Né, Davi, ali, como líder de Israel, ele queria trazer a Arca de volta para Jerusalém, de alguma forma, como uma expressão de adoração e gratidão a Deus. Então ele investiu ali recurso financeiro para construir novos carros de bois, para transportar aquela arca, convocou todo o povo, né, dançou, cantou durante a viagem, fez um negócio até bonito, um negócio bem legal. Só que Davi cometeu um erro crítico. Ele não seguiu o mandamento de Deus sobre como transportar a arca. Por quê? Deus havia ordenado já que a arca fosse transportada apenas pelos levitas. E elas tinham que ser carregadas em varas sobre os ombros e ninguém podia tocar ou transportar a arca de qualquer outra maneira. Isso está lá em Números 4:15. Só que ao invés de seguir essa ordem, Davi, né, ele optou ali por utilizar carros de bois novos, né? Era uma forma comum de transporte na época. Só que não era aprovada por Deus, naquele caso específico. Então, ao consultar ali os oficiais, o povo de Israel e trazer a arca, Davi acabou seguindo mais a sua vontade e a vontade do povo do que a vontade de Deus. Então, isso demonstra como que é fácil cair nessa armadilha, né, da idolatria, quando a gente coloca as nossas boas intenções no caminho e acha que é a melhor coisa a se fazer, né, frente ali a obedecer a Deus. Aquela história de que a voz do povo é a voz de Deus, gente, esquece isso. Isso aí não tem base bíblica alguma. E qual foi o resultado, né, desastroso desse episódio? Durante o transporte da arca, Uzá, né, que era um dos homens que acompanhavam o transporte, foi lá e tocou na arca, coitado, para impedir que ela caísse, desobedecendo o mandamento de Deus, que não era para tocar na arca. Foi castigado, né, com a morte instantânea. Tá aí de novo aí, ó. Né, foi fulminado, coitado. Virou fogo, virou carvão, tadinho. Davi ficou, então, ali, irado com Deus, mas ele percebeu que havia cometido um erro, né? Porque ele não seguiu as ordens de Deus, como transportar. Então, ele voltou atrás e falou, tá, beleza, eu vou seguir o caminho certo. Então, ele convocou os levitas, né? Falou, cara, vocês que têm que carregar a arca, vão fazer do jeito certo. Então, dá para a gente aprender com isso, né? A gente tem que estar sempre atento à vontade de Deus, né? A gente tem que sempre estar ali prontos a obedecer. Mesmo quando eu e você acharmos que as nossas intenções são boas e muito bem intencionadas. Quando a gente segue a nossa própria vontade, gente, você pode ter certeza, o risco de cair na idolatria, porque a gente vai colocar o nosso desejo acima de Deus, é certo. Isso vai acontecer. Para a gente poder entender aqui o texto, né? Ele está escrito lá em 1 Crônicas 15, do versículo 11 ao 15. Diz assim, Davi chamou os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. Então disse aos levitas, vocês são líderes do grupo de família de levitas. Purifiquem-se e purifiquem os seus irmãos levitas para que possam trazer a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. Não foram vocês que carregaram ela da primeira vez, e por isso Deus nos castigou por não termos consultado. Então, os sacerdotes e os levitas se purificaram a fim de carregar a arca da aliança do Deus de Israel. Os levitas a carregaram nos ombros pelos cabos, como Deus havia mandado por meio de Moisés. Então, não é muito mais fácil quando a gente faz o que já está dito? Gente, a nossa mania é uma mania muito besta que a gente tem. É de querer sempre buscar coisa nova, né? A gente está sempre querendo ir atrás das pregações inovadoras, da igreja que é a mais moderna, que tem ali, né, o seu sistema interno ali regente, o mais moderno que existe de entretenimento possível. A gente está sempre atrás dessas pessoas que falam bonito e falam bem, né, que tem uma boa oratória,
o que não é errado em si, mas nós não queremos nem viver aquilo que Deus já disse, aquilo que já está revelado na palavra dele. Por que então correr atrás de coisa nova? Está entendendo? Isso não existe. Davi entendeu isso. Voltou atrás e falou, cara, errei. Existe uma forma de carregar a arca. E é dessa forma que vai ser carregado. Então a questão, né, de obedecer a Deus, a gente pode dizer que é crucial quando se trata de adorar a Deus de forma verdadeira, né? A gente pode pensar muitas vezes que fazer alguma coisa que parece boa ou agradável para Deus, nisso vamos estar adorando Ele de forma correta, mas Deus não está interessado nas nossas ações, mas Ele está interessado no nosso coração, né? E se a nossa motivação está voltada a Ele, né? Esse exemplo agora de Davi, né, que consultou ali meio mundo para trazer a arca de volta, é uma forma bem clara de mostrar que a nossa intenção não é boa, gente. Né? Ela pode desviar a gente do caminho certo, vai fazer com que eu e você desobedeçamos a Deus e vai nos gerar, né, de alguma forma, um ídolo e vamos cair na idolatria. Se Deus nos deixou ordens para que possamos seguir, né, siga. E se a gente se desvia dela, saiba, você está colocando a sua vontade acima da de Deus. Lembra de uma coisa, adoração sem obediência é maldição. Adoração sem obediência é maldição. Sabe por quê? Nós vamos estar usando o nome de Deus em vão. É como se a gente estivesse manipulando ele, tentando impressionar ele com as nossas obras. O que acaba sendo uma forma de idolatria. Né? A gente acaba por colocar o nosso eu como centro ali das nossas vidas, ao invés de colocar Deus em primeiro lugar. Então, é importante que a nossa adoração ela seja acompanhada da obediência à vontade de Deus. Então, seguir as instruções dele, buscar sempre agradar a ele e glorificar ele em tudo o que a gente fizer. A verdadeira adoração, então, né, a gente pode dizer que é aquela que nasce de um coração humilde e obediente. Né? Um coração que reconhece que Deus é soberano e que as suas ordens são perfeitas e justas. Então, olha só, para não ficar nas minhas palavras, 1 Samuel 15, 22 e 23. Samuel respondeu, por que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer sacrifício. As melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria. E o orgulho é pecado como é pecado de idolatria. E o Senhor rejeitou Saul como rei porque você rejeitou as ordens dele. Né? Esse trecho bíblico aqui destaca essa importância de obedecer a Deus, ao invés de a gente simplesmente sair oferecendo sacrifícios, fazer boa ação. Né? A gente sabe que o rei Saul foi rejeitado por Deus porque ele escolheu desobedecer as ordens dele. Então mostra mais uma vez que obedecer é crucial no nosso relacionamento com Deus. Aqui a gente pode entender que a oferta de sacrifício, as outras boas ações, elas até são importantes, mas só quando elas são acompanhadas pela obediência. Tudo volta, mais uma vez, à questão da obediência a Deus. Então não adianta fazer boas obras se elas não vão estar de acordo com a vontade de Deus. Então, mais uma vez, lembra, é importante você frisar. Deus nos deu seus mandamentos para que nós possamos viver eles de acordo com a sua vontade e encontrar a verdadeira felicidade em nossas vidas. Então, grava isso na sua mente. Outra coisa, esse trecho que a gente acabou de ler de 1 Samuel fala algo muito sério para mim, que é o seguinte, ele fala que a revolta, né, desobedecer a Deus é algo comparado, não só à idolatria, mas é comparado à feitiçaria. Olha só, coisa louca. Deus considera, quando você desobedece ele, que você está cometendo algo pior ou tão pior quanto alguém que comete feitiçaria. Isso é muito sério, gente. Isso é muito grave. Então,
desobedecer a Deus não é algo que a gente tem que levar como, sei lá, algo como leviano, sei lá, algo bobo, sabe? Mas pensa que é algo que vai gerar consequências graves na sua vida, até a morte. Morte espiritual ou a morte natural. Te garanto isso, biblicamente, tá? Então a gente dá para aprender aqui com o exemplo de Saul, que busca a vontade de Deus. Obedece ele sempre. Esquece essa ideia, né, de que você só quer ser feliz, andar tranquilamente na favela onde você nasceu. Esquece. Segue a vontade de Deus, que é o importante. Então, gente, tem uma expressão que diz que de boas intenções o inferno está cheio. E essa expressão, cara, ela é muito real, porque é o seguinte: não significa que a gente não pode fazer simplesmente o que dá na nossa telha, né? Ah, eu quero fazer isso, pronto, fiz. Quero fazer aquilo, não. A gente acha que a gente tem que se voltar a Deus só quando se trata das nossas questões religiosas, né? Ah, eu devo fazer isso para alcançar a Deus, eu devo fazer isso na igreja, ou coisa do tipo, mas não. É em tudo que a gente faz, né? Muitas pessoas acreditam que estão fazendo bem, só que estão sem a orientação de Deus. Então já está indo na direção oposta. Gente, obedecer é um requisito importantíssimo para você ser considerado um verdadeiro servo de Deus e para alcançar de alguma forma a salvação. Então, mais uma vez, é essencial você lembrar que por nossas, né, por minhas e pelas suas próprias boas intenções, né, nós não vamos agradar a Deus. A gente precisa seguir as orientações dele, realizar as vontades dele, mesmo que as coisas não pareçam fazer sentido ou não estejam alinhadas ali com os nossos próprios desejos. Obedecer é fundamental, gente. É a única forma que a gente tem de evitar a idolatria, né? E como eu disse aqui, de alguma forma, estar com Deus na eternidade. Então, esquece essa ideia de seguir o coração, gente. Foge disso. Isso está errado, isso não é bom. Nosso coração é enganoso. Dele procede tudo que é ruim, tudo que há de podridão. É ele que contamina o que há do lado de fora. Então, que a gente possa se submeter a Deus, sempre ali se abrindo, sendo vulnerável a Ele, naquele lugar ali, no nosso Éden espiritual, para que de alguma forma, né, nós possamos ser alcançados por essa graça e sermos justificados por Ele. Amém, gente? Ou não amém? Amém. Amém. Beleza. Vocês têm alguma coisa a acrescentar antes de nós finalizarmos aqui? Cri. Gente, vocês são inteligentes pra caramba, gente. Vocês têm coisa pra falar? Fala aí, gente, por favor. Fala, Dudu. Tá vendo? Isso que é uma aula boa, ninguém fica com dúvida, fica todo mundo É, sabendo das mas isso é coisas, verdade. Isso é bem verdade. Não tem entendido. dúvida. Não tem dúvida nenhuma. Assim, na verdade, o que mais surge é curiosidade, né? Fale, Tipo, pode falar então. eu não sei se tu vai fazer, né, uma aula específica explicando certas coisas, tipo, certos detalhes da Bíblia, como, por exemplo, a Arca da Aliança. Provavelmente vai fazer, né? Com certeza. Tipo, pelo menos uma partezinha da aula explicando sobre o significado, do porquê é tão importante, né? Sim. Assim, Cara, eu acho que dentro dessa aula de idolatria, eu não vou falar especificamente disso. Mas eu posso, né? Já é uma ideia de uma próxima série de estudos. Falar sobre o templo, né? No caso, fala sobre a tenda de Moisés, né? O primeiro templo que eles levantaram, o segundo, o terceiro ali, os utensílios. Fala sobre o templo futuro. É uma boa ideia, é uma boa ideia. Gostei. porque, tipo assim, as pessoas pensam que
a arca só servia para ficar dentro do templo, ou do tabernáculo, algo do tipo, e não se atenta aos detalhes da história, como, por exemplo, em Números, o povo, né, depois de ter sido castigado, a ficar 40 anos no deserto, e se rebelar contra Deus. E Moisés falou, pô, não sobe a montanha, não vai. E assim eles foram, subiram a montanha para poder conquistar a terra, né? Sem a presença de Deus. E eu achei interessante que eles detalharam ali. E Moisés e a Arca da Aliança ficaram no arraial, ficaram no meio do povo. Tipo assim, Moisés não foi com eles. E assim o povo foi morto. Aqueles que foram, aqueles que quiseram subir, foram mortos. Então, tipo assim, parece ser bobo, mas não é. Sabe, são detalhes que a gente geralmente não se atenta, como, por exemplo, a questão do infarto fulminante. Sim, Então, tipo assim, é mais essa questão de ter uma compreensão completa, sabe? Mesmo que não sim, sim. venha, sabe, de forma, tipo assim, mesmo que a gente não venha compreender tudo de uma hora assim, sabe, no mesmo instante, é importante, sabe? É importante. Não Porque gostei. é muita coisa. Tipo o lance do bordão de Arão florescer e tal. Sim. Mano, tem muita coisa interessante, muita coisa interessante. Então é só falar igual o saudosíssimo Alexandre, por edificação da igreja. Verdade, verdade. Cara, é uma boa, né? Depois que eu acabar essas 6 aulas de idolatria, já fica aí a deixa. É o seguinte, eu estou montando um curso aqui para gente sobre escatologia. Mas, né, é algo que precisa ser bem elaborado, né? A escatologia, ela já está sendo o fim dos tempos, está sendo anunciado desde o começo dos tempos. Então, não é algo assim fácil. A gente sabe que existem várias linhas escatológicas, e nesse curso que eu estou preparando, eu não vou puxar sardinha para aquilo que eu acredito. Eu vou expor tudo o que existe e deixar por conta de vocês, né? O que interessa para a gente é que Jesus vai voltar. Mas eu vou deixar por conta de vocês. Mas então é um estudo bem mais elaborado, assim, por isso eu não vou fazer agora. Mas assim que acabar o curso de idolatria, né, eu vou começar o curso de interpretação de textual e bíblica, né, de como o nome já diz, né, de como ler a Bíblia. Né? Então eu vou ali falar sobre a Bíblia, como surgiu, né, a questão de texto, texto bíblico, né, contexto cultural, histórico dos povos, vou falar sobre tudo isso até a gente entrar ali em Gênesis para a gente poder ler junto. Então, eu acredito que vai dar bom, vai ser algo legal, vai ser algo edificante e de crescimento para todos. Dito isso, vocês têm mais alguma coisa para falar? Se vocês não tiverem, ó, deixa eu botar, ó, o coraçãozinho tá aqui, ó. Eu sou enganoso, eu sou enganoso. Me segue, vem. Me segue que dá bom. Pode vir, ó. O Vou coração tem levar bigode, vocês. mano. Eu vou levar vocês para Deus, ó. Pode Olha vir o me bônus seguir. no final. Caraca, o inimigo já atuando. Aí, o coração já Ai, quer ai. enganar a gente. É, garoto. Segue ele só para você ver. Fulmina ele, fulmina ele. Segue só. Então, gente, dito isso, agradeço vocês por estarem aqui, por apoiarem esse projeto. Essa aula foi gravada, então, a você que vai ver depois essa aula, o meu muito obrigado também. Compartilhe essa aula com mais pessoas, compartilhe na sua igreja, não tem interesse em ganhar dinheiro. O que eu quero é, meio que diretamente ou indiretamente, saber que existem pessoas que estão se dedicando a Deus, a conhecer a Ele verdadeiramente, a estudar a fundo a sua palavra, e assim estão influenciando aí suas famílias, né, trabalhos, suas igrejas, enfim. O que me interessa é isso, a gente está tudo dentro do mesmo reino, servimos ao mesmo rei, e creio eu que um dia estaremos todos juntos, né, lembrando de tudo que passamos aqui e rindo de tudo isso. Amém, gente?
Amém, amém. Vamos orar para a gente poder finalizar, então. Senhor Jesus, te agradeço, porque até aqui realmente o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Que o Senhor encha a nossa mente da tua sabedoria e do teu conhecimento, para que possamos, Pai, mergulhar fundos na tua palavra, para que possamos, Pai, não sermos manipulados, para que ninguém possa nos enganar, para que possamos somente ter olhos fixos em ti, para que a tua palavra, Pai, ela gere frutos em nós e se enraize em nossos corações. Deus, que nós possamos contribuir com esse conhecimento para o crescimento e a expansão do teu reino, para o crescimento e a expansão da tua igreja, e para que outros que ainda não te conhecem possam ser alcançados da mesma forma que nós fomos. Te agradeço por todos que estão aqui nessa aula presente, por todos aqueles que ainda vão ouvir posteriormente, Pai, na gravação. E é isso que eu te peço, Pai. E te agradeço desde já. Amém e amém, gente. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma Amém. vez, muito obrigado. Amém. A você que está ouvindo novamente aí. Se você não me segue lá no Instagram, bota lá, @Patrick Furtado. Lá na minha bio tem o link do nosso grupo do WhatsApp, do Colab. Lá você tem todas as informações sobre o curso. Lá eu coloco alguns materiais, coloco, né, algumas dicas lá. Então, se você não faz parte ainda, vai lá, que esse curso está sendo muito bom, está sendo edificante para todos, para mim, me incluo aqui, com certeza, né? Tenho aprendido muito mais, com certeza. Acredito que você também tenha aprendido. E é isso, gente. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.